Então, essas diquinhas que eu vou passar hoje, rapidamente, é para vocês aprenderem a higienizar, para ter segurança alimentar, para não se contaminarem, e ao mesmo tempo para vocês garantirem que esses alimentos durem mais na geladeira. Então, aqui eu separei vários exemplos de alimentos, e eu vou falar para vocês o que a gente deve higienizar com mais atenção, o que não precisa tanto, e como que a gente vai higienizar esses alimentos para garantir que a gente tenha segurança alimentar. Aqui eu separei, por exemplo, tomate, maçã, folhas como alface, frutas, né, laranja, limão, goiaba e legumes, cenoura, abobrinha, enfim. E aí é o seguinte, foi lá na feira, foi no mercado, comprou o que vocês precisam comprar, imediatamente, antes de colocar na geladeira, antes de guardar esse alimento, higienize, tá bom? Isso é fundamental. Por quê? Se é uma pessoa, infelizmente, que está lá escolhendo essa maçã no mercado, encostou no nariz dela, né? Sei lá, ou espirrou com a mão, tem vírus na mão, encostou na maçã, essa maçã está contaminada. Se a gente, porventura, ela não quis pegar aquela maçã, deixou lá. Se a gente pega essa maçã, leva para casa e põe na geladeira, muito provavelmente a gente pode contaminar outros alimentos que estejam na geladeira, se essa maçã encostar em outros alimentos. Então, é pela transmissão, é fácil dessa forma, tá? Então, encostou, lavou a mão, primeiro de tudo, chega em casa, lava a mão e aí vai higienizar os alimentos. Então, aqui o que eu tenho? Uma bacia com água limpa, não precisa ser filtrada, pode ser uma água normal. E aí, eu vou colocar uma solução aqui nessa água para a gente realmente higienizar os alimentos corretamente. Então, eu tenho aqui 2 exemplos para vocês. Eu tenho vinagre nessa garrafinha, tá? Qualquer vinagre funciona. O vinagre, pessoal, ele vai servir mais para a gente retirar os micro-organismos, para eles soltarem do alimento. O vinagre não mata, tá? Ele só faz com que os micro-organismos se soltem da folha de alface, por exemplo. O que vai realmente matar o micro-organismo, o vírus, a bactéria, o parasita, o protozoário, qualquer micro-organismo patogênico para a nossa saúde, são esses 2 produtos aqui. Então, nessa mão eu tenho um hipoclorito de sódio, que a gente encontra com muita facilidade em vários mercados. Ele é ideal para higienizar folhas, frutas, legumes, verduras, né, de um modo geral. E eu tenho aqui água oxigenada. A água oxigenada, ela também tem esse poder de matar os micro-organismos. Então, entre essas 2 opções, qual é a melhor? A água oxigenada, tá? Por uma questão muito simples. O hipoclorito de sódio, ele tem cloro em sua composição. E o cloro, ele é tóxico para a nossa saúde, tá? Ele é considerado um xenobiótico, que a gente fala, que é uma substância estranha ao nosso organismo, que é tóxico. Nosso fígado vai ter trabalho de colocar essa substância para fora do organismo, se a gente vir a ingerir. Por isso que é tão importante enxaguar os alimentos muito bem depois que lavou com hipoclorito, tá bom? Para retirar totalmente qualquer resíduo de hipoclorito que tenha ficado nos alimentos. Então, os 2 servem, porém a água oxigenada não vai deixar nenhuma substância química tóxica para o nosso organismo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nessa bacia, eu tenho aproximadamente 3 litros de água. Então, eu vou colocar 3 colheres de sopa de vinagre, tá? Aqui pode ser qualquer vinagre. Vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre de arroz. Enfim, o vinagre que vocês tiverem em casa. Então, mais ou menos 3 colheres de sopa. E aí, aqui eu vou usar água oxigenada. Se eu fosse usar o hipoclorito de sódio, eu poderia usar 15 gotinhas para essa bacia inteira, tá? Como eu vou usar a água oxigenada, eu vou usar 1 colher de sopa também para cada litro, tá? Então, é simples assim.
Essa misturinha aqui garante que todos os alimentos que eu colocar aqui dentro estarão higienizados corretamente, tá? Então, primeiro, eu já lavei esses alimentos que estão aqui em cima em água corrente. É importante fazer isso para tirar sujidades, tipo terra, fio de cabelo, pelo, enfim, sujidades assim mais grosseiras, né? Então, aqui eu já passei uma água nesses alimentos e agora eu vou colocar de molho dentro dessa solução que eu acabei de fazer. O tomate, idem. Alimentos que vamos consumir crus e que estarão armazenados na geladeira com os demais alimentos, esses sim necessitam que a gente faça essa higienização correta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma goiaba, eu tenho uma maçã, então a laranja, o limão. Então, aqui eu já passei uma água nessas cenouras, agora eu vou colocar de molho aqui. Os tomates, que eu vou comer na salada, né? Então, a salsinha. Ah, Karina, mas a salsinha vai cozinhar, né? Que nem, vocês vão me dar esse exemplo. Ah, a salsinha vai cozinhar, que nem você falou, como exemplo, a abóbora. Mas, gente, e se eu quiser colocar, de repente, essa salsinha no meu suco verde? E se eu quiser, de repente, colocar essa salsinha picada, assim, só para finalizar um prato? E se eu pegar nessa salsinha, esquecer que eu não higienizei ela, vou lá e pego, sei lá, numa outra fruta, entendeu? Então, assim, já que vai fazer a higienização, aproveita e já faz tudo de uma vez. Aproveita que você vai no mercado, na feira, onde for, e já coloca tudo na mesma bacia. Eu até recomendo que vocês façam mais de uma bacia. De repente, uma bacia só para as folhas e para as ervas, e outra bacia para os tomates, para os legumes e para as frutas. Sempre com essa solução de água, vinagre, hipoclorito de sódio ou água oxigenada. A gente coloca todos os alimentos aqui e deixa de molho por pelo menos 10 minutos, tá bom? Esse tempo é o tempo suficiente para todos os micro-organismos morrerem imersos, quando os alimentos estão imersos nessa solução. Ah, mas eles boiam. Como é que eu faço para eles ficarem imersos? Coloca um prato, assim, ó. É só colocar um peso em cima. Então, é só você colocar todos os alimentos aqui dentro. Deixa eu só colocar essa folha de couve aqui para baixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tá tudo aqui imerso. E aí eu pego o prato e faço o peso, ó. Pronto. Assim eu garanto que todos os alimentos estejam 100% imersos nessa solução, tá? Beleza. Depois que esses alimentos ficaram imersos por 10 minutos, pelo menos, pode ser mais do que 10 minutos, eu vou retirá-los dessa água, escorrer bem e enxaguar, tá? Então, eu vou fazer isso com as folhas de alface e com a couve, primeiro, que são as folhas, as verduras, e com a salsinha, tá bom? Lembrando, antes de colocar nessa solução, a gente passou por uma água corrente primeiro, tá? Passou água corrente, pôs de molho, 10 minutos, agora a gente vai enxaguar essas folhas. E enxágua bem para retirar todo o excesso de produto, seja ele de hipoclorito, de vinagre ou de água oxigenada, tá bom? Então, enxaguem bem para tirar o excesso de todos esses produtos que estavam aqui dentro. E agora, gente, começa a parte das dicas de como fazer o alimento durar mais tempo na geladeira. Isso é importantíssimo nesse momento, em que a gente não pode jamais desperdiçar alimento e fazer com que os alimentos estraguem, né? E a gente tenha que jogar fora. Então, aqui, ó, enxaguei bem, vou colocar aqui dentro desse secador de folhas que eu tenho, tá? Não pode encher muito o secador, não pode já lotar esse secador de folhas, porque senão a água não vai conseguir sair das folhas, o que deveria. Quanto mais seca as folhas, mais tempo elas duram, tá? Isso é uma dica importantíssima. Então, a primeira dica do dia, primeira não, que eu já dei várias, né? Mas a primeira dica em relação à conservação dos alimentos é essa.
Então, aqui eu tenho esse secador, ele funciona assim. Aí eu vou apertar bastante para tirar todo o excesso de água dessas folhas, tá? Quem não tiver um secador de folhas em casa, como é que faz? Põe no escorredor de macarrão, põe numa bacia, ou pode fazer o seguinte, estica vários panos de prato em cima da bancada, da pia, chacoalha bem as folhas assim, ó, para sair bem o excesso de água, e aí coloca em cima, né, da bancada, pode até vir com outro pano de prato limpo e ir secando essas folhas, tá? A dica é essa, quanto menos água tiver nas folhas, mais tempo ela vai durar, tá bom? E aí, agora, como é que a gente vai armazenar esses alimentos na geladeira? Vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, tem uma Tupperware simples, tá bom? Tupperware normal. Para a gente manter esse ambiente seco, o que a gente vai colocar embaixo? Papel toalha. Então, 2 folhinhas de papel toalha, aqui, ó, dobradinhas, no fundo, tá? Da Tupperware. E aí, agora sim, a gente vai colocar as folhas que já estão bem sequinhas. Uma outra gotícula de água não tem problema, tá, gente? Também não vamos ficar desesperados, mas esse papel toalha, ele vai terminar de manter esse ambiente seco para mim. Então, aqui, ó, todas essas folhas vão para dentro do Tupperware. Vamos supor, tem aqui um maço de alface, um maço de rúcula. A gente vai colocar o maço aqui. E aí, a gente vai cobrir também com papel toalha, tá? Isso para quê? Para a gente manter todas essas folhas bem secas. Então, eu coloquei papel toalha embaixo, coloquei as folhas, papel toalha em cima. E agora eu vou fechar esse Tupperware. Tem que ser um Tupperware que fecha bem. Por quê? A geladeira, ela também tem umidade. E a umidade da geladeira é que faz com que os alimentos queimem, com que eles estraguem na geladeira, tá? Então, é importante que esteja bem fechadinho, que seja um Tupperware bem fechadinho, assim. Outra dica, né? Quem tiver, assim, ó, esse saquinho, eu sou fã dele, vende pela internet. Quem quiser, eu não posso falar marca, mas se vocês colocarem saquinho para guardar alimentos na geladeira, vocês vão achar, tá bom? Olha que legal esse saquinho. Esse saquinho, além dele garantir que os alimentos aqui dentro fiquem secos, ele também vai proteger dessa umidade da geladeira e do frio muito excessivo. Porque folhas, em especial, elas são mais sensíveis, né? Então, quando eu guardo aqui dentro, assim, ó, bem fechadinho, então, o que a gente faz? Eu gosto de colocar, ó, aqui já estão todas as minhas folhas de couve higienizadas, secas, e eu ponho nesse saquinho aqui só para ele não entrar em contato direto com esse. Mas, se tiver bem limpinho esse aqui, não tem problema, não precisa, tá? Aí a gente coloca aqui dentro e fecha assim para garantir que não entre nenhum tipo de umidade aqui dentro, tá bom? Folhas em que eu guardo desta forma, folhas, ervas frescas e punk, elas duram mais de uma semana, gente. Mais de uma semana, às vezes até 15 dias, tá? Então, essa dica é muito boa.